Esse é o canal Filosofia Fácil para o Enem e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a filosofia medieval. Nós estamos aí no plano de aula 4, né? Eu sou o professor Patrick e esse tema é voltado para o terceiro ano do ensino médio. O tema é o paradoxo de Epicuro, ok? Então vamos lá trabalhar esse tema. Mas atenção! Primeira coisa, é importante ressaltar que as reflexões aqui apresentadas buscam analisar o tema sob uma perspectiva estritamente filosófica, ok? O objetivo é fomentar o debate intelectual, não devendo ser interpretado como um questionamento às crenças individuais. Ok? E vocês entenderam isso? Tipo, né, é simplesmente um debate filosófico, tá? Minha intenção aqui, a intenção da filosofia não é fazer que ninguém abandone suas crenças, ou seja, a pessoa também crê naquilo que quiser. Né? Nós vivemos numa sociedade livre, na qual inclusive a Constituição e os direitos humanos falam dessa liberdade de crença. Né? E assim, mas a intenção aqui é simplesmente a discussão filosófica, tá bom? Então vamos lá? O que diz o paradoxo de Epicuro? É um dilema lógico que questiona a existência de um Deus onipotente, todo-poderoso, onisciente, que sabe tudo, e benevolente, que é todo bondoso. Ou seja, um Deus poderoso, um Deus que sabe tudo e um Deus bondoso. Ao mesmo tempo, existe o mal no mundo. Por que existe o mal no mundo? A origem do dilema foi atribuído ao filósofo Epicuro. O paradoxo é um dos pilares do pensamento cético e da filosofia. Ele propõe, o paradoxo, uma análise lógica sobre os atributos divinos frente à realidade inegável da dor e da maldade na experiência humana. Por que existe dor? Por que existe maldade? Entendeu? Por que existe o mal? O argumento não busca necessariamente negar a divindade, negar a Deus, mas apontar as contradições racionais nas definições teológicas tradicionais. Paradoxo de Epicuro, né? Aí isso aqui é simples um exemplo. O mal existe? Sim. Deus sabe tudo? Deus sabe que o mal existe? Sim. Deus poderia acabar com o mal? Sim. Deus quer acabar com o mal? Sim. Então, por qual motivo o mal existe? Aí, né, vai ligar a Satã. Se Deus é onipotente e benevolente, teria destruído Satã. Agora outra, no vermelhinho, né, vai lá, Deus sabe que o mal existe? Não, então Deus não é onisciente, então ele não sabe de tudo. Deus poderia acabar com o mal? Não, então Deus não é onipotente, não é poderoso. Deus quer acabar com o mal? Não, então Deus não é benevolente. Tipo, ele sabe que ele tem o poder, mas ele não quer, então. Mas assim, aí depois, claro, né, vai falar a questão do livre-arbítrio que nós vamos aprofundar melhor aqui. A onipotência em questão, primeiramente, o poder de Deus. A primeira parte do paradoxo questiona a capacidade de Deus. Se ele quer eliminar o mal, mas não consegue, então ele não seria onipotente, todo-poderoso. Só lembrando o português aqui, né, gente? Ele aqui maiúsculo, tá se referindo a ele, Deus, né? Ele quer eliminar o mal, mas não consegue. Então, ele não seria todo poderoso. Se ele quer fazer uma coisa e eu não posso fazer aquilo, significa que eu não tenho poder para isso. Essa é uma das questões dos argumentos lógicos atrás. Se existe uma força ou circunstância que escapa ao controle divino, Deus teria limitações. Mas o poder de Deus é limitado, né? Que contradizem sua natureza infinita. Então, tipo assim, mas espera aí, a natureza de Deus não é infinita? O poder dele não é infinito? Nesse cenário, o mal seria uma falha na estrutura do poder divino sobre a criação. E quando a gente fala de falha, não combina com Deus. 3. A benevolência e a vontade. O segundo ponto analisa a disposição moral. Se Deus consegue eliminar o mal, mas não quer, ele seria malévolo ou indiferente. Se o Criador observa o sofrimento e escolhe não intervir, seu caráter de suma bondade e amor infinito é colocado em xeque pela lógica racional. Então, por que o mal existe? O mal existe por quê? Por que está acontecendo tanto sofrimento? E por que Deus não intervém? Entendeu? Então, por exemplo, se teve um debate muito sério, por exemplo, na época no nazismo,
por exemplo, os prisioneiros judeus, e lembrando que o povo judaico é um povo muito inteligente, né? É assim, mas todos os povos têm, né, muita inteligência, né? Mas o povo judeu, né, tem um diferencial de valorização da cultura e da erudição. E muitos judeus falam assim, mas peraí, Deus nos abandonou? Cadê esse Deus que abandonou a gente aqui nas mãos desses caras, né? Desses nazistas? Entendeu? Então, foi colocado em xeque a indiferença ou inexistência. Se Deus não quer e nem consegue eliminar o mal, então por que chamá-lo de Deus ou porque ele seria digno de adoração? Isso sugeria que os deuses, se existissem, ou Deus, estariam distantes e não se preocupariam com os assuntos humanos. O deísmo, né? Tipo assim, eu não estou nem aí com os seres humanos. Eu existo, eu sou aqui todo poderoso, mas eu não estou nem aí. Problema é de cada um. O paradoxo, então, concluiu que a existência simultânea de um Deus perfeito e do mal é um impasse lógico insuperável. Aí está falando assim, a presença de um Deus perfeito e do mal, ao mesmo tempo, é um impasse. Tipo assim, é algo não resolvido. Vamos lá, então, as respostas. A Teodiceia como resposta. Teodiceia, né? Teo de Deus, e a busca por respostas sobre Deus. Ao longo dos séculos, teólogos e filósofos, principalmente os filósofos cristãos, tentaram responder a Epicuro através das teodiceias, defesas da justiça de Deus. A resposta mais comum dessas teodiceias é que o mal é uma consequência necessária para um bem maior que a mente humana não consegue compreender. Tipo assim, o mal existe, mas é para a gente ser provado e para a gente buscar entender que esse mal ele vai nos ajudar em algo, mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar. Assim, o sofrimento teria um propósito educativo ou faria parte de um equilíbrio cósmico maior que escapa à nossa visão limitada. Eles estão falando assim, a nossa visão de ser humano é limitada, nós não conseguimos olhar o alto, o mundo espiritual, né? Mas existe um propósito educativo, né? Para que o sofrimento, né, exista. Né? Ele vem para nos ensinar algo. É tipo ali a questão isso aqui, se não me engano, é a história de Jó, né? Por que o justo sofre? Né? Jó é aquela história daquele homem justo que adorava a Deus, que tinha uma família linda, que tinha prosperidade, que tinha uma vida farta. Aí o diabo tentou Deus, falou, olha, eu duvido que se você colocar o Jó numa situação difícil, ele vai permanecer fiel. E Deus, não, Jó não vai fazer isso não. Entendeu? Imagina se Jó vai fazer isso comigo. Vamos apostar? Então, aí Deus, né? Deus, tipo assim, depois de tanta insistência, Deus falou, tá bom, vamos testar Jó. Então Jó sofreu todas as pragas, ficou doente, perdeu a família inteira, perdeu o dinheiro. Meu Deus do céu, acabou com a raça do Jó. E mesmo assim ele continuou justo, ele continuou adorando a Deus e ele nunca cometeu uma heresia, nunca falou mal de Deus, mesmo com sofrimento. Tá vendo essa visão? Essa visão para falar assim, gente, mesmo que os sofrimentos aconteçam em nossa vida, né, a gente deve permanecer fiel a Deus, né, porque Deus né, ele faz isso para nos testar. A vida está fazendo isso para testar a gente. O argumento do livre-arbítrio. Outro argumento aqui. Uma das refutações mais fortes propõe que o mal provém das escolhas humanas e não da vontade divina. É o ser humano que escolhe o mal. Para que o homem seja verdadeiramente livre, ele deve ter a possibilidade de escolher o mal. Remover essa opção tornaria os seres humanos robôs sem mérito moral. Aí você fala assim, nossa, mas por que Deus então, quando criou o ser humano, por que ele não criou o homem obediente? Porque seria um robô. Entendeu? Seria um anjinho, não seria seres humanos. Entendeu? Até, se não me engano, o Lúcifer, né? O Lúcifer era um anjo, né? Até um anjo desobedeceu a Deus. Então, segundo a história, né? Agora, você imagina o ser humano. Então, gente, fazer do ser humano um robô não teria, segundo isso, tipo assim, o ser humano se tornaria um robô. Não teria essa liberdade.
Deus permitiria o mal para preservar o dom supremo da liberdade, aceitando o risco das consequências negativas. Deus permite que as pessoas pratiquem o mal, né, para dar o dom supremo da liberdade. Livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Está na Coríntios 10, 23. Nós temos livre-arbítrio, né? Tipo assim, eu posso escolher, entendeu? Então, segundo essa teoria, sim. Então, ele vai falar assim, tem muita gente que escolhe o mal, escolhe viver coisas erradas. Por exemplo, tantas pessoas aí que falam que não tem tantas pessoas que se envolvem com criminalidade? Tem, e essas pessoas não poderiam ter escolhido outras coisas? Poderiam. Por exemplo, aí tem o Joãozinho e o Zezinho. O Zezinho, os dois viviam nas mesmas condições. Os dois viviam numa comunidade pobre, mas só que um foi para o mundo do tráfico, começou a assaltar, inclusive até assassinava outras pessoas, e o outro foi trabalhar, foi estudar, entendeu? Então, assim, os dois tinham essa liberdade, né? Então, o Zezinho poderia fazer a mesma coisa com o Joãozinho, tanto o Joãozinho poderia fazer o que o Zezinho fazia. Você entendeu? Então ele vai falar assim: fazer o bem ou fazer o mal é uma escolha. O mal como ausência de bem. O Agostinho de Hipona, ele propõe que o mal não é uma coisa criada por Deus, não é uma coisa, mas sim a privação do bem. Por exemplo, o contrário do bem. Onde não existe o bem, existe o mal. Como a escuridão é a ausência de luz. Dessa forma, Deus continua sendo a fonte de todo ser e bondade. Olha aí, Deus continua sendo a fonte de todo ser e bondade, e o mal ocorre onde a perfeição divina é rejeitada ou diminui. O mal ocorre onde a perfeição divina é rejeitada ou diminui. Essa perspectiva remove a responsabilidade direta de Deus pela criação de uma substância má. Então, de novo, vai falar assim, olha, quem cria essa substância má não é Deus, e sim o homem, né, o ser humano. Santo Agostinho, né, vai falar sobre o mal. Por Santo Agostinho, o mal não possui um ser, ou seja, ele não existia por si próprio e era uma consequência da ausência do bem. Assim como as trevas são a ausência da luz, o mal é a ausência do bem, mas criaturas que decidiram viver nas trevas. Então ele vai falar assim, tem pessoas que são más porque elas decidiram ser más. E as coisas de maldade que acontecem no mundo, você vê que é provocada por um homem. Você já viu algum cachorro fazer mal para alguém? Mas o cachorro corre atrás de alguém, dos motoqueiros. Não, mas ele está fazendo aquilo para, sei lá, para se divertir, o cachorrinho, né? É mais uma forma de proteger seu território e não para fazer mal. Você não vê aí um passarinho, por exemplo, o passarinho jogando veneno na sua comida. Entendeu? Você nunca vai ver isso. Um passarinho, uma pombinha, usar lá, pegar sua patinha, pegar um tanto de veneninho e jogar lá no seu café, no seu almoço, porque o animal não tem isso, entendeu? Mas nós, seres humanos, temos isso. A família é o leão que come os outros bichos, gente, ele come, né? Porque faz parte da cadeia alimentar, entendeu? Ele é carnívoro, né? E ele precisa sobreviver. E quando o leão está de barriga cheia, ele nem olha para o lado, para a comida, entendeu? E ele fica satisfeito com aquilo e ele descansa. E se ele tiver de barriga cheia, pode passar lá um porquinho do lado dele que ele não vai pegar, entendeu? Mas nós, seres humanos, não. Nós somos ilimitados na maldade, né? Então a resposta, gente, para Epicuro é isso. Ele vai falar que é a ausência, é um teste, é o ser humano que escolhe viver longe de Deus, viver longe do bem. Ok? E é isso. Até mais.